Vamos agora iniciar os comentários da leitura do dia 26 de fevereiro, tanto do livro de Números, capítulo 1 e 2, como do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31 ao 43, tá certo? Então vamos lá. Glórias a Deus. Capítulo 1 do livro de Números. Falou o Senhor a Moisés. Eu vou ler o capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano de sua saída da terra do Egito, dizendo: Comentário. O que Moisés escreveu foi por inspiração divina. Fato esse declarado repetidas vezes nesse livro. Este fato é salientado no primeiro versículo do livro, no último versículo e no início de muitos capítulos deste livro. Glórias a Deus. Também no versículo 1 fala deserto no Sinai, né? Que nós vemos ali, né? Deserto Sinai. Comentário. Aonde dado aqui por Deus a Moisés, teve lugar 10 meses e meio após a chegada do povo ao Monte Sinai, isto é, 13 meses depois do êxodo. Os eventos registrados em Números ocorreram num período de aproximadamente 39 anos, isto é, a duração total da peregrinação de Israel no deserto. Versículo 2, a soma de toda a congregação. Vou ler o versículo 2. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Comentário. O propósito do censo era organizar Israel como nação e também o seu exército. A realização do censo ressaltou o fato que cada indivíduo era importante nos propósitos divinos da redenção, e que a atividade da nação devia ser dirigida por Deus, a quem também devia prestar conta de tudo. No versículo 46, diz ali 603.550. Eu vou ver aqui, ó. Todos os contados, pois, foram 603.450. Comentário. O censo feito no Sinai totalizou 603.550 homens, acima de 20 anos de idade, sem incluir os levitas. A nação de Israel, portanto, contava ao todo uns 2 milhões de pessoas. Sustentar tão grande número de pessoas no deserto demandava um milagre permanente, o que a palavra de Deus ressalta claramente que ocorreu. Verdade, né? 2 milhões de pessoas. Versículo 52. Cada um junto a sua bandeira. Vou ler o versículo 52. E os filhos de Israel assentaram suas tendas, cada um no seu esquadrão e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Comentário. A organização do acampamento dos israelitas consistia de um círculo interno de levitas em volta do tabernáculo e um outro externo formado pelas 12 tribos, ficando 3 tribos em cada lado do tabernáculo. A linha de marcha também foi organizada de modo que, quando a nuvem se levantava, eles pudessem se deslocar rapidamente e, quando ela pairava, pudessem ocupar seus lugares no acampamento, sem confusão. A Bíblia ressalta organizar não como uma finalidade em si mesma, mas para que o trabalho em vista se processe de maneira ordenada. O tabernáculo no centro do acampamento simbolizava o fato de que a vida da nação girava em torno do Senhor e da sua adoração como seu Redentor. Glórias a Deus, né? Esse daqui, então, foi a leitura de Números 1 e 2. O capítulo 2 não teve comentário. Vamos agora aqui para Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que tem de comentário do número capítulo 9. Glórias a Deus. Do versículo 31. O próprio versículo 31 diz: no temor do Senhor. Vou ler o versículo 31.
Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Lucas enfatiza a fórmula temer a Deus, tanto no seu Evangelho de Lucas, capítulo 5, 18, 2 e 23, 40, como em Atos. São os tementes a Deus, os gentios que abraçaram a fé judaica, que formam a base inicial da obra missionária aos gentios no capítulo 10. O temor do Senhor produz confiança e obediência, bem como o afastar-se do mal. Isso, por sua vez, resulta na consolação do Espírito Santo. E nós vamos ter um estudo do temor do Senhor, né, lá logo, tá bom? Versículo 36 diz: Dorcas, cheia de boas obras. Eu vou ler o texto. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que, traduzido, se diz Dorcas, né? Dorcas, gazela, né? Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Comentário: assim como Deus operava através de Pedro para curar e para ressuscitar os mortos, ele também operava através de Dorcas para praticar atos de bondade e de amor. Os atos de amor para ajudar o necessitado são tanto uma manifestação do Espírito Santo quanto são os milagres, os sinais e os prodígios. Paulo enfatizou essa verdade lá em 1 Coríntios, tá? Capítulo 13. Bom, essas foram as leituras de hoje, os comentários, para enriquecer um pouco mais a nossa leitura. Deus abençoe.